Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mais um dia de aula. Nossa quarta aula de libertação e batalha espiritual. E vamos orar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para chegar até aqui não foi fácil, mas vamos orar em nome de Jesus Cristo de Nazaré para que tudo venha dar certo em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia na tua presença, meu Deus. Aqui eu louvo e glorifico o Senhor, porque só o Senhor é Deus, maravilhoso, fiel e santo. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Pai, eu já te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue, Pai, em nome de Jesus, sangue carmesim. Nos cobre com teu sangue, meu Deus, contra os nossos inimigos, as perseguições, Senhor, aquilo que vem contra a nossa vida, que vem para nos parar, para nos destruir, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para nos tirar dos teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, toma o primeiro e último lugar nesta aula. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma o primeiro e último lugar nessa aula, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, que seja feito a tua vontade. Meu Deus, que as palavras venham ser do Senhor. Pai, que o ensinamento, Senhor Jesus, venha ser teu em nome de Jesus, porque grande é o Senhor aqui, Pai, nesse lugar. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. É com Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas em nome de Jesus. É verdade, amém? Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Deixa só eu... Pronto, glória a Deus. Agora vamos começar aqui a quarta aula de hoje. Na página 25, né? Tem a apostila aí, Marcelino? Pronto. Página 25 exatamente, parte 4. Só mostrando aqui a nossa apostila. A nossa apostila ela já está preparada, certo? Essa apostila aqui, ela contém as 4 aulas que nós tivemos até aqui. Sobre libertação, batalha espiritual na prática. Todas as ferramentas que a palavra do Senhor nos entrega para que nós possamos tomar posse, conhecer o nosso adversário e saber quem é Deus na nossa vida nessa guerra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para tomar posse da autoridade que o Senhor nos entregou, das armadilhas, aliás, das armaduras que nós recebemos, as armas espirituais que nós recebemos. Então, aqui a nossa apostila, ela, para quem está no grupo, eu já coloquei lá no grupo, para quem quer ter todo esse material aí para você estudar, para você aprimorar o seu conhecimento, está disponível lá no grupo. Essa apostila ela custa apenas R$25. Se você quiser, é só chamar lá no grupo, e aí eu passo para você o PDF, certo? Parte 4. Aqui, vou falar hoje sobre o cinturão da verdade, o escudo da fé, que nós estamos falando na aula 3 sobre as armaduras, que a Bíblia fala em Efésios 3:10, né? Então, essas são as armaduras, eu já falei uma parte na aula passada, e agora a gente vai falar nessa aula sobre o restante das armaduras, que são as ferramentas, né, que nós temos para combater o mal. Depois de compreender a importância da salvação e do alinhamento espiritual com Deus, chegamos a outras partes fundamentais da armadura. O cinturão da verdade e o escudo da fé. Abre a tua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. E nós vamos falar agora sobre isso. Vou mostrar para você aqui sobre Romanos 8. Nosso estudo aqui é baseado na palavra de Deus. Romanos 8:1, e eu vou ler aqui para você acompanhar. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Aqui, porque o cinturão da verdade. Essas duas peças possuem um papel extremamente importante na batalha espiritual, porque fortalecem o cristão contra as mentiras e os ataques emocionais, dúvidas e investidas do diabo. Muitas vezes você vai repreender o demônio em outra pessoa, né? Você vai repreender, ele vai dizer para você que você é fraco, que você não pode, ele vai lançar dardos na sua cabeça.
e ele vai dizer assim, você é fraco. Sim, nós somos fracos, lógico, mas nós não vamos expulsar um demônio sobre a nossa autoridade. Nós vamos expulsar o demônio pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, é sobre essa autoridade. Outra vez, pode ser que ele venha falar assim para você, quem é você para me tirar daqui? Você já foi isso, você já bebeu, você já se prostituiu, você farriava, você é da promiscuidade, você já adulterou. Então, essa palavra aqui vai entrar aí. Por quê? Porque o diabo, ele é o pai da mentira, e ele não fala senão a tudo aquilo que é ele, né? A mentira, foi o que ele criou. A Bíblia diz que ele não fala senão tudo aquilo que provém dele. Para ele acusar você, para quê? Para tirar a tua atenção, para ele te distrair. Porque se você se distrair numa batalha espiritual, aqui você tá, na hora que você for expulsar o demônio de uma pessoa, se você se distrair, ele fica toda hora lançando os dardos contra você. Então, o cinturão da verdade é você estar trabalhando com o pai da mentira, você está lidando com o pai da mentira. Então, você precisa usar a verdade. Não tem nada para você combater ele se não ser a verdade, porque ele é o pai da mentira. Então, a mentira se combate com a verdade. E essa palavra, esse versículo aqui, de Romanos 1,8, diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, ele sempre vai dizer que você foi, ele vai sempre falar do que você foi. Ah, você foi isso, você foi aquilo, e você vai combater ele com a palavra de Deus, que é a verdade. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso já aconteceu comigo já. Então, aqui você vai combater a verdade, é por isso que você precisa conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus. No combate da batalha espiritual, na libertação, você precisa conhecer a Bíblia. Ler a Bíblia todo dia para você conhecer. Quanto mais você conhece, mais você já fica mais fácil você lidar nessa situação. A guerra espiritual não acontece apenas ao redor do cristão. Muitas vezes ele começa na nossa mente, nos pensamentos, nas emoções, nas áreas da vida, onde o inimigo tenta gerar confusão. Por isso, Deus não deixou seus filhos desprotegidos. Por isso, Jesus, ele nos ensina como expulsar os demônios, e Paulo nos ensina quais são as armas que nós precisamos usar. É isso que eu falei. Se você se distrair, ele vai atacar a sua mente. Porque ele não está só ao nosso derredor. Né? Não, a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é só ao nosso derredor. Ao nosso redor, a palavra de Deus diz que é os anjos do Senhor que estão. E ao nosso derredor está o diabo, né? Como se fosse um leão, ele está bramando, furioso, para nos tragar. Por que ele fica assim? Porque ele quer ver a hora que a gente vai se distrair, a hora que a gente vai cansar, na hora que a gente vai ficar estressado, que aí é onde nós vamos dar legalidade para entrar na nossa vida. Se nós não dermos legalidade, ele não pode nos tocar, certo? Então, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, porque ele só pode entrar, tocar em você, se tiver uma legalidade. Uma brecha, legalidade é uma brecha, né? Algo que a gente faz que causa uma abertura no mundo espiritual chamado legalidade, né? Outros conhecem como brecha. Então, você vai combater ele com a palavra de Deus. E não conversar com o diabo, não conversar com o demônio. Porque a gente não conversa com o demônio, né? Jesus, ele nos ensina a expulsar ele. E se você não souber, o nome dele não tem problema nenhum. Jesus, ele perguntou nas aulas passadas, se você assistiu, você já viu eu explicando sobre isso. Jesus perguntou, como é o teu nome? Que ele estava falando ali com demônios, Jesus já sabia que era legião. Ele quis deixar bem explicado para a gente que pode entrar dentro de uma pessoa até 6.000 demônios, que são legião. E aqui eu vou falar sobre o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é uma estabilidade espiritual. Você vai se estabilizar no mundo espiritual com a verdade. O diabo tentou até com Jesus lá no deserto. Ele tentou Jesus. E Jesus falou o quê? Jesus falou a palavra. Depois nós vamos já entrar nesse assunto. Na armadura de um soldado, o cinturão tinha uma função importante. Ele ajudava a sustentar outras partes da armadura e mantinha o soldado preparado para o combate. Ou seja, além de você jejuar, além de você orar,
você ainda tem que andar na verdade, que o cinturão é quem vai prender tudo, né? Ali ele vai prender todo o restante, vai dar um suporte a todas as outras armaduras. Espiritualmente, isso revela um princípio poderoso. Sem verdade, não existe a firmeza espiritual. Vivemos em um mundo cheio de enganos, falsas ideias e distorções. Então, muito importante você conhecer a palavra de Deus, porque muitas pessoas vão chegar para você e falar coisas que não é a palavra, vão distorcer a palavra de Deus. E se você não conhecer a Bíblia, se você não ler a Bíblia, você vai acreditar. Aí é aí onde ele usa as pessoas para conversar com a gente e distorcer a Bíblia. Aí, se você não lê a Bíblia, você não entende, você vai falar, é verdade. Tá vendo? Isso faz sentido. Por quê? Porque você não conhece a verdade. Ele é o pai da mentira. Então, ele vai trazer essa dúvida na sua cabeça, para que você possa duvidar, e você só vai ter dúvida se você não conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, por isso é muito importante a gente ler todo dia. O diabo trabalha constantemente tentando gerar mentira, confusão e dúvida. Desde o princípio, uma das maiores armas das trevas sempre foi a mentira. Sempre ele agiu dessa forma. Ele usa a mentira, ele usa o medo, ele usa o engano, ele usa também, ele quer dominar, ele quer manipular, tudo isso. Mas a Bíblia mostra que a verdade não é apenas um conceito, a verdade tem nome e a verdade é uma pessoa. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós sabemos porque Jesus declarou que ele é a verdade. Então, para que a gente possa combater as trevas, nós temos que andar com Jesus, na verdade. Isso significa permanecer na verdade, é permanecer em Cristo Jesus. O cinturão da verdade representa uma vida firmada em Jesus, na palavra e naquilo que Deus estabeleceu. Sem verdade espiritual, o cristão se torna vulnerável ao engano. É como eu acabei de falar. Se você não tiver ler, você tiver convicção da palavra de Deus, qualquer vento de doutrina vai te levar. Você vai acreditar em qualquer coisa. Por quê? Porque se um pastor estiver pregando uma heresia, se ele estiver pregando um engano, se ele viver uma vida de engano, eu falo pastor porque é o seu líder, né? A pessoa que geralmente está ali para orientar. Tá? Então, se ele estiver vivendo uma vida de engano, se ele estiver no engano, ele vai falar por ele ser uma autoridade, por ele ser o seu líder. Você vai acreditar. Se você ler a Bíblia, se você conhecer a palavra de Deus, ninguém vai te enganar. Porque você vai ter certeza do que você leu e de quem Jesus é na Bíblia, entendeu? Sem verdade espiritual, o cristão se torna vulnerável ao engano. Uma pessoa sem discernimento pode ser facilmente levada por emoções, falsas doutrinas, exageros espirituais ou interpretações equivocadas. Às vezes você vê uma pessoa pregando e essa pessoa ela está sobre o exemplo. Não estou dizendo que todas as pessoas são assim, mas a gente aqui é por ver essas coisas. Pessoas que não estão no engano, no engodo, e elas pregam a Bíblia. E elas vão pregar o quê? Elas vão distorcer a palavra de Deus. Pessoas que geralmente estão afastadas do caminho do Senhor, elas lêem a Bíblia, falam para você da Bíblia, da palavra de Deus, mas ela distorce. Aí que a pessoa que não conhece, já fica aquele ponto de interrogação na cabeça da pessoa, né? Faz sentido. Então, quando esse faz sentido, é porque você não lê, você não conhece. Por isso, a verdade protege. Ela sustenta, ela afirma e ela impede que o cristão seja arrastado por toda a influência errada. Abre a tua Bíblia em Efésios 4. Bora lá, Efésios 4. Efésios 4, 14. Efésios 4, 14 fala assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Aqui Paulo está falando, né, dos ministérios que a gente tem que conhecer
E ele está falando aqui também da palavra, que a gente tem que conhecer a palavra para que a gente não venha ser enganado por todo vento de doutrina, né? Tudo que falar, porque foi o líder que falou, foi porque foi um pregador que veio da outra igreja, um pregador famoso, ele falou, mas quando você não entende, você toma aquilo como verdade. E você acaba se entristecendo, você vai ficar fraco por não conhecer, o diabo vai começar a manipular e você acaba saindo da presença de Deus por causa disso. Parte 5. Agora é o escudo da fé, a proteção contra os ataques. Essa aqui é a única, aliás, é uma das ferramentas de defesa. É o escudo da fé. É aquilo que a gente defende. Ai, mas não, mas Deus disse, ele falou, é promessa de Deus na minha vida. Você sempre tem que ter a fé. Você pode não estar vendo nada acontecer na sua vida, mas você está orando, você não recebe resposta. Mas você crê que vai acontecer, porque nós precisamos ter fé. Até para nós ser salvos, nós seremos salvos pela fé. Então, abre a tua Bíblia aí, o que é que diz a fé? E é Hebreus 11. Hebreus, número 11. E aí vamos falar agora da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Em outras traduções também diz assim, fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Essa foi a tradução que eu aprendi há muitos anos atrás, eu nunca esqueci. Então, fé é a certeza. Eu tenho certeza que vai acontecer. Entendeu? Você tem que sempre ter certeza na palavra de Deus, porque ele vai vir para você com ataques na sua mente. Até mesmo quando você for orar, você for fazer campanhas, eu já fiz uma campanha de oração, quando eu morava lá em Natal, Rio Grande do Norte, porque eu queria voltar para Fortaleza, já tinha 2 anos que eu estava indo no Rio Grande do Norte, mas eu não tinha o dinheiro para voltar, porque nós trabalhávamos com pastel, né? E eu já estava só nessa casa, e já estava com 1 mês. Então, para voltar para Fortaleza, é muito longe. Eu não tinha, mas eu queria vir. Então, eu fiz uma campanha de oração. Eu, Senhor, eu quero voltar para minha casa, não era hora, ainda Deus não tinha mandado a gente vir, mas meu marido queria vir, o pai dele estava muito doente, depois quando a gente chegou ele faleceu. E eu fiz uma campanha de oração para Deus entrar com a providência financeira, porque é muito longe, e eu vinha com tudo, né? A nossa viagem era de mala e cuia, literalmente. E eu fiz uma oração, uma campanha de oração de 7 dias, justamente pela fé. Onde Abraão, que ele é o pai da fé, né? Onde ele creu contra a esperança. Ele não tinha esperança e ele creu contra a esperança. E eu fiz em cima dessa palavra e Deus, ele honrou, porque ele honra a fé. Deus não honra choro, vou chorar, me lamentar, reclamar. Ai, Deus, não. Deus honra a fé. Se você tiver fé, você consegue. Fé para todo mundo. É mundial. Não é só para o cristão. Ai, porque Deus honra porque ele tem fé. Se você tiver fé, Deus vai lhe honrar pela sua fé. Então, outra peça essencial da armadura é o escudo da fé. O escudo da fé protege o soldado contra os ataques das flechas da flecha no passado. Espiritualmente, ele protege o cristão dos ataques do inimigo, como medo, dúvida, desânimo, ansiedade, pensamentos negativos. É isso aí. Ele diz que você não vai ser nada. O seu ministério não é nada. Deus te chamou, mas não está acontecendo nada na sua vida. Você não é nada, você não pode. Ele vai criando ali as fortalezas dele dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. E o que é que nós temos que ter? A fé. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Até mesmo para atos proféticos, nós fazemos atos proféticos, por quê? Porque, primeiro, tudo acontece no mundo espiritual. É por isso que a gente tem que ter a fé. Quando a gente tem fé,
A gente move o mundo espiritual, a gente crê, a gente acredita. Jesus, ele traz à existência aquilo que não existe ainda. Um ato profético, vou falar aqui de duas coisas. Um ato profético do lado da luz e um ato profético do lado das trevas. O ato profético do lado das trevas, vou começar pelas trevas. Um trabalho feito na feitiçaria, eles arreiam todo aquele trabalho ali, eles colocam o que for preciso, vela, cachaça, qual for ali a intenção daquele trabalho. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão agindo à fé. Por quê? Porque não existe nada. Mas eles arriaram aquele trabalho, eles entregaram para um espírito específico, porque o inferno ele é organizado, lá existe hierarquia de demônios, depois nós vamos falar sobre isso. Então, cada um tem uma função. Então, aquele trabalho ele vai ser entregado para um demônio específico. E ali ele está fazendo ali um ato profético. Por quê? Porque as trevas, ela inveja, copia. As trevas, ela tudo copia da luz. Tudo foi criado por Deus. Mas o diabo, ele copia tudo que Deus criou. Então, ali ele está arriando um trabalho, ele está praticando a fé. A mesma coisa Aí, resumindo, finalizando, ele fez aquele trabalho, ele arriou ali. Primeiro, aquele trabalho ali, ele vai acontecer no mundo espiritual. O mundo espiritual ele vai trabalhar através da fé daquela pessoa que fez aquilo e falou e agiu a fé dela, ele vai trabalhar. Depois vai acontecer no mundo físico, né? Vai acontecer no mundo físico. Assim também são os atos proféticos, porque tudo é copiado de lá. Tudo é um clone, né? Ele copia tudo. E no mundo da luz, né? Com Deus, é a mesma coisa. Você vai fazer um ato profético. Eliseu fez um ato profético com sal nas águas de Mara. Ele colocou o sal no prato e colocou no rio, né? Que as águas eram amargas e as águas ficaram sã, curadas. E ali foi um ato profético. À medida, naquela mesma hora que ele colocou o sal ali, aconteceu primeiro no mundo espiritual, porque ele agiu a fé, ele praticou a fé, ele moveu o mundo espiritual através da fé. E depois aconteceu no mundo físico, as águas ficaram sãs, as águas ficaram ótimas, ficaram sãs, eram águas estéreis, não se podia usar aquela água, mas depois as águas ficaram normal. Entendeu? Isso se chama fé. Fé em tudo que você vai fazer, você tem que ter fé. Quando você vai atrás de um trabalho, você vai uma consulta médica, tudo você ora um dia antes de você sair, você já vai profetizando as suas palavras, as palavras que saem da sua boca, as palavras que você verbaliza. Ali o mundo espiritual vai trabalhando ao teu favor. Isso é a fé. Isso aqui fala sobre a fé. E a fé, e quando ele fica toda hora bombardeando. Então, a fé é que nos deixa vivo na presença de Deus, porque ele quer nos matar com palavras, com atitudes, situações que acontecem, e você vai trabalhar o carro. Para mim fazer essa aula acontece várias coisas. Está repreendido em nome de Jesus. 6 horas já oro, neutraliza as forças das trevas, amarra, o demônio vai estar amarrado em nome de Jesus. Neutraliza toda a força das trevas, porque senão não dá certo. Eu comecei aqui em outro e-mail, coloquei o link no grupo, não deu certo. Eu tiro o link, eu começava a colocar de novo. E é uma luta, e é toda hora. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai ter lutas, a gente vai ter batalhas. É por isso que a gente estuda o mundo espiritual, para a gente entender o que é que está acontecendo. Tem pessoas que estão passando por lutas grandes e não entendem o porquê. Aí, aqui, você está aqui justamente para você aprender o porquê você está passando por essa luta e como você vai sair dela. O inimigo tenta enfraquecer a confiança em Deus, fazendo nós acreditar que não há saída ou que as promessas não se cumpriram. Porém, a fé fortalece, protege o coração e mantém o cristão firme mesmo em meio às lutas. Você tem que acreditar que as promessas que Deus fez na sua vida, elas vão acontecer. Nós recebemos promessas que demora a acontecer.
recebeu uma promessa de Deus na sua vida, creia que vai acontecer e se posicione, porque tem promessas que a gente recebe que é necessário a gente se posicionar na nossa vida para que Deus venha trazer a existência. As promessas, elas não morrem, elas podem retardar de acordo com o nosso comportamento, com o nosso posicionamento na presença de Deus. Ter fé não é viver sem batalhas, mas é continuar confiando em Deus durante as batalhas. A Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, mostrando que a fé é essencial na vida espiritual. Exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós estamos dizendo que a palavra de Deus não é nada, que a palavra de Deus não vale nada, nós estamos invalidando a palavra de Deus. Sem fé. E fé agradamos a Deus. Aqui vou passar para a parte de número 6. A espada do Espírito e os calçados do Evangelho da Paz. Isso nos leva a uma das armas mais poderosas da armadura espiritual, que é a espada do Espírito. Diferente de outras peças que possuem uma função mais defensiva, essa arma possui um papel ativo no combate espiritual, porque a espada é para atacar. É a única arma aqui dessas armaduras que é para atacar. É a espada, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é o poder da palavra de Deus. Abre aí a tua Bíblia em Mateus 4. Mateus 4. Versículo 3. Aqui é do 3 ao 11. Eu vou ler aqui para você entender. Então, eu vou ler do 3. Não, vou começar do 1. É a tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, diz: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-lhe sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão as mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e prostou-se e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Essa palavra aqui, ela está explicando para a gente que o diabo ele vai ficar tentando você. Ele tentou Jesus com a palavra: imagine eu, imagine você. Então, aqui, enquanto Jesus falou com a palavra, ele foi falando, Jesus foi lançando a palavra. Ele não se calou, ele não se conteve. Se Jesus não tivesse dado um basta aqui, ele passava horas falando a palavra, Jesus falando a palavra e ele falando a palavra, porque ele conhece a palavra. Então, Jesus está mostrando aqui para mim e para você que ele só vai sair se você disser sai. Sai em nome de Jesus, que ele só saiu quando Jesus diz sai. O versículo de número 10 está ensinando para mim, para você, quando ele vier, não é para conversar, é para dizer, ele disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Enquanto você não disser sai da tua vida, ele não vai sair. Ele vai continuar te atormentando, ele vai continuar te perturbando, ele vai continuar te amedrontando, ele vai criando fortaleza na sua vida. Aí, quando você conhecer as armaduras de Deus e a palavra do Senhor, você entender que a autoridade que Deus te entregou, você vai dizer: sai em nome de Jesus, e ele vai sair. Bem? A palavra ensina que a espada do Espírito é a palavra de Deus.
Isso significa que o cristão não luta apenas com emoção, sentimentos ou discursos motivacionais. Não é no grito. Não é pela minha carteirada, né? Não é pela minha autoridade de pastora. Não é pela sua autoridade de pastor, de bispo, de apóstolo. Ele não vai sair pela autoridade do homem. Ele vai sair pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Existem autoridades espirituais na palavra, que é a autoridade do nome de Jesus. Ela corrige, ela confronta, ela fortalece, ela liberta e ela ilumina os caminhos. E ela traz discernimento espiritual, a palavra de Deus. Quando o cristão conhece a palavra, ele vive aquilo que aprende. Ele se fortalece espiritualmente, mas existe um detalhe importante: não basta apenas possuir uma Bíblia. É necessário conhecer e meditar e praticar a palavra. Exatamente. A Bíblia fechada, ela é apenas um livro. O diabo não tem medo da Bíblia. Ele tem medo da autoridade que há no nome de Jesus. Ele tem medo de você quando você conhece a palavra, quando você vive a palavra. Se você for um pregador ou um missionário, ou uma pessoa que estuda a Bíblia, teólogo, se você só conhece a palavra, ele não tem medo. Mas se você vive a palavra, você é um novo convertido, você conhece um pouquinho da palavra. Mas esse pouquinho que você conhece, você vive a palavra, ele tem medo. Ele não quer. Por isso é que acontece que para ler a Bíblia é muito difícil. Você ter aquele tempo. Só um minuto, o computador vai desligar. É por isso que, para você ler a Bíblia, é uma luta. O mundo espiritual, ele se levanta. Dá sono, chega uma pessoa na tua casa, o teu celular toca, fica as mensagens para te distrair, porque ele não quer que você conheça a palavra de Deus. Por que ele não quer que nós conhecemos a palavra de Deus? Abre a tua Bíblia em Apocalipse 12, 12. Não está na apostila, pode anotar aí, viu? Apocalipse 12, 12. Eu vou ler aqui para você. Anota aí, porque ele não quer que você conheça a palavra de Deus. Eu vou ler aqui. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele não quer que você conheça a palavra de Deus, porque ele sabe que o tempo dele está muito curto. Pouquíssimo tempo, e ele já foi decretado, ele já sabe qual é o fim dele. Então, ele fica desesperado, porque ele não quer que os cristãos vivam a palavra, ou outras pessoas conheçam a palavra, né? Ele quer que pouquíssimas pessoas conheçam a palavra. Ele não quer que você viva a palavra, porque o tempo dele está curto. Então, ele tem muita ira da gente quando a gente vai ler a palavra, quando você vai orar, quando você vai falar com Deus, quando você vai louvar. Então, tudo isso, ele vai atrapalhar. Tudo que você for se comunicar com Deus, tirar aquele momento para Deus, tirar aquele momento para edificar a sua vida, jejum, se levanta ao inferno, é assim mesmo, mas quando você entra na prática, que você começa a jejuar todo dia, você se levanta mais, você já tira de letra, porque você vai conhecendo, você vai criando musculatura espiritual. É por isso que os levantes na nossa vida são grandes, porque o diabo ele quer nos distrair e ele quer que nós desista. Ele quer desistir porque ele não quer, ele não vai só para o inferno, porque muitas pessoas vão para o inferno, né? Mas ele quer quanto mais pessoas ele possa levar para ele, melhor. Quando o cristão conhece a palavra e vive aquilo que aprende, ele se fortalece espiritualmente. Mas existe um detalhe muito importante, né? Apenas não é possuir a Bíblia, é necessário conhecer, meditar e praticar a palavra. Uma espada guardada, nunca usada, não produz efeito em uma guerra. Você vai para uma guerra, onde você sabe que você pode voltar vivo ou morto. E você leva as suas armaduras e você não usa, é pedir para morrer. Os calçados do Evangelho da Paz é uma estabilidade para você caminhar. A bota, né, do Evangelho da Paz, a prontidão do Evangelho é para você te dar estabilidade, para que você possa caminhar com a palavra. Conhecendo, você vai ficando estável, você vai conhecendo, você vai tendo confiança para você caminhar
nessa caminhada com Jesus. Outra peça muito importante das armaduras são os calçados do Evangelho da Paz. O soldado precisava estar firme para caminhar, resistir e permanecer estável em terrenos difíceis. Aqui está falando dos momentos que a gente vai passar, porque na Bíblia diz que nós vamos ter momentos difíceis, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer as armaduras, para que nós possamos ficar firmes. Espiritualmente, isso fala sobre viver em vida, uma vida fundamentada na paz com Deus. Página 12. Muitas pessoas desejam lutar guerras espirituais enquanto vivem em constantes conflitos, divisões, amargura e falta de perdão. Para você entrar numa batalha espiritual ou sair dessa batalha, você precisa conhecer você. Como está a sua vida? Se existe falta de perdão, pecados ocultos, algo que você fez que você não confessou, as trevas, elas têm... você está linkado com as trevas. Todo pecado que a gente comete, que está em escuro, né, que está em oculto, está na escuridão, está nas trevas. Então, nós não podemos entrar em batalhas espirituais dessa forma. Nós, para a gente ser um libertador, né, estarmos na libertação, trabalhar com libertação, ou sairmos de uma batalha espiritual que nós estamos passando, a gente tem que, primeiro, ver o que é que está oculto, para poder a gente pedir perdão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar aqui uma palavra aqui para você. 1 João. Vou ver aqui. 1 João. Deixa eu encontrar aqui. A palavra de Deus, um espiritual é muito simples a gente resolver. Tudo é simples. Talvez por ser tão simples, a gente, às vezes, negligencia. Deixa eu ver com a palavra em 1 João. Que eu tive lendo aqui esses dias. Para nós entendermos. Que está em 1 João, capítulo de número 2. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Tem alguma coisa em oculto? Pecou? Nós pecamos todo dia. O que é que nós não podemos deixar o pecado oculto? Pequei, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, dê nome ao seu pecado. Todas as aulas eu falo isso. Dê nome ao seu pecado e peça perdão. Porque na hora que você pecar, o seu pecado está oculto, está nas trevas, na escuridão. O diabo, ele entra porque você abre uma legalidade sem querer ou sem saber. Muitas vezes você nem sabe, é uma coisa tão simples. Mas se for uma mentira, que é a coisa mais simples que a gente faz, a gente abre uma legalidade. Então você confessa, Senhor, eu pequei, me perdoa. Quando a gente peca, a gente não peca contra o diabo. A gente peca contra Deus. Ele vem acusar porque ele é o nosso acusador. Essa é a parte dele, né? Nos acusar. Ele é o nosso acusador, então ele vai ao céu, né? Falar com Deus e todo o tempo te acusando. Olha aqui aquela fulana, a Marliane, olha a tua serva. Está lá pregando, mas está cheia de pecado. Ela pecou isso, ela fez isso, ela fez isso. Então, ele é o acusador. Então, João está dizendo que Jesus é o nosso advogado. Na hora que você pecar, fale com Deus. Senhor, eu pequei, me perdoa. Eu fiz isso, de novo pecado. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Acabou. Vai expulsar um demônio. Parecer um demônio, você vai expulsar esse demônio. E ele vai dizer, ele apontar, porque tem esses que ele vai falar. Ele é mentiroso. Mas tem coisas que ele vai falar que é verdade, para te envergonhar. Então ele vai dizer, você fez isso, e realmente você tem aquele pecado em oculto, por quê? No mundo espiritual, não existe a lei da física, a distância e o tempo. O pecado que eu fiz quando eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 50. Quando eu tinha 11 anos, no mundo espiritual foi hoje, nesse instante, agorinha. Então, não tem esse negócio do diabo se esquecer, entendeu? O espiritual tudo é agora. Então, ele vai dizer, né? Se foi o pecado que eu fiz ontem, antes de ontem, vai expulsar o demônio, ele diz, você fez isso. Ah, eu fiz isso, só um minuto.
Senhor, me perdoa pelo meu pecado, eu fiz isso, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o sangue de Jesus vai me cobrir, pronto. Sai agora em nome de Jesus. E ele tem que sair. Porque ele já acusou do que estava oculto. A partir do momento que você leva para o claro, que você leva para a luz, você não tem mais nada com ele. Então ele tem que te obedecer. E ele vai sair em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela autoridade que está no nome de Jesus. Não é a autoridade que está no meu nome, nem a autoridade que está no seu nome. É o nome que está acima de todos os nomes. Olha aqui a nossa apostila. Mas Deus nos chama para um caminho diferente. O evangelho é uma mensagem de reconciliação. Jesus veio restaurar aquilo que estava separado, veio aproximar o homem de Deus e veio trazer a paz. Aquela pessoa que você não está falando, que você teve uma discórdia, seria muito bom que você falasse, você pedisse perdão. Mesmo que ele não te perdoe, mas você tem que pedir perdão e perdoar. Perdoar não é fácil, mas perdão não é sentimento. Você precisa sentir, eu preciso sentir vontade. Não, você não precisa sentir vontade, você precisa decidir. Perdão é decisão. Quando você diz, eu decido perdoar, você vai perdoar no mundo espiritual, ali já sai o teu perdão, libera o perdão, e o Espírito Santo, na mesma hora, ele já entra para limpar aquilo que fica dentro da gente, a mágoa, né, a tristeza, a mágoa. Se você não tem força para perdoar, você pede em oração. Espírito Santo de Deus, me ajuda, eu preciso liberar o perdão a fulano de tal. Aí você vai falando, sempre seja específico nas suas orações. Eu preciso liberar o perdão para fulano de tal, eu não consigo. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a perdoar. O Espírito Santo de Deus, à medida que você abre o seu coração para o Espírito Santo trabalhar, e você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ele vai trabalhar. Ele está conosco todos os dias e todas as horas para nos ajudar. Ele é o Espírito Consolador. Ele é o libertador da nossa vida, é o Espírito Santo. A libertação, ela não começa quando o diabo sai da nossa vida, né? Que a gente aceita Jesus, o diabo saiu. Não, a libertação, ela começa quando o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós. A libertação, ela é um processo. Ela não é nada da noite para o dia. E quanto tempo dura? Depende de você, da sua resistência, né? Se você aceitar o trabalhar de Deus na sua vida, quanto mais rápido você aceitar, você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, mais rápido a sua libertação ela vai acontecer. Tudo depende da pessoa que quer ser liberta. Não depende do pastor. Não acho que você entrou na igreja, lá na igreja, eu vou para a igreja, mas eu volto pior do que eu entrei. Mas você for fazer o que lá na igreja? Porque o culto não é para a gente assistir. O culto é para a gente cultuar ao Senhor. Lá na igreja é onde a gente vai se encontrar com os nossos irmãos, é onde a gente vai cultuar a Deus, é onde a gente vai expressar nossa gratidão. Nós vamos abrir o nosso coração justamente para o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de nós. Se eu não deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, dentro de mim, como você liberta? Como você tratada? Eu não vou. Aí eu resisto, começo pela oração inicial, vem os louvores. Aí o louvor, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Se você sentir vontade de chorar, chore. Chore, porque à medida que você vai chorando, vai saindo toda aquela angústia, toda aquela mágoa dentro de você, a tristeza, a opressão, ela vai sair, aquele louvor ali, ele está louvando, está engrandecendo o nome de Deus. No momento do louvor da igreja onde você vai, seja numa casa de oração, seja onde houver pessoas louvando a Deus. Eu falo a igreja porque é onde a gente vai, tá certo? Mas nesse momento do louvor, abre-se uma atmosfera no mundo espiritual para receber aquele louvor. É muito importante essa atmosfera. E aqui eu já vou explicar mais algo muito importante para você entender o poder do louvor. Lá nas trevas, né, no terreiro de Macumba, onde eu vim, lá para começar uma gira, que é uma reunião, lá primeiro se louva. O que é o louvor? O louvor é você trazer, você adorar o seu Deus. Chamar a presença de Deus para aquele ambiente. Então, lá eles louvam, porque eles cantam os pontos dos caboclos, né? Dos Exus ou dos orixás. Né? Eles cantam. Para quê? Para atrair a presença ali naquele lugar.
Aí eles começam a cantar ali os louvores dele e começa a vir. Porque ele está invocando Deus deles. Eles estão invocando. Então, por que a gente precisa, também no momento que a gente entra para louvar, a gente tem que ficar muito atento com os louvores? Tem pessoas que não se ligam nos louvores. No momento do louvor, abre-se uma atmosfera, tanto nas trevas quanto na luz. É um portal. Abre-se um portal. Lá dentro da macumba, lá, Umbanda, você não pode estar transitando lá porque você leva um carão dos caboclos na hora. Você é envergonhado na mesma hora. Entrou, você vai ficar ali e eles vão começar lá a reunião com os louvores. Os atabaques vai começar a tocar, eles vão começar a chamar a presença dos espíritos para lá. Eles estão convocando os espíritos para ali. Ali está todo mundo atento. Não pense que eles estão distraídos. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E eu posso dizer isso para você com convicção, porque eu vim de lá. Lá está todo mundo ligado. Como é que as pessoas se ligam? Por ponto, eles ficam ouvindo ali quem é que vai entrar em cena, para poder você começar a saber o que é que você vai fazer. Se é dominação, vai vir os caboclos de dominação, eles vão começar a cantar e você já sabe que ele é dominação e você vai fazer o que você vai fazer, né? O mal, cada um vai ali, tá todo mundo atento. Vem ali um caboclo de peia, né? De virada. O que é que vai acontecer? Vai todo mundo se armar para atacar os seus inimigos. Vai vir os preto velho. Aí vão vir de acordo. Peraí, dá licença que o gato também quer participar. Toda hora que tem um gato. Se é em cima é um gato, se é lá embaixo é outro gato. Enfim, voltando aqui. Se for os preto velhos, você vai saber como. O que é que você vai fazer de acordo com o que ele vai cantar. Então, tudo é cantado. A música é para atrair, entendeu? E passando para o lado de Deus, para o lado da luz, ali, na hora que a gente louva, abre-se um portal, que é a atmosfera. Ali é para você adorar a Deus, você glorificar. A partir do momento que você está louvando ao Senhor, vai saindo a mágoa, vai saindo a tristeza, vai saindo a angústia, da vontade de você chorar. Teve dias que eu já cheguei ali no culto, ótima, plena, né? Bem, aparentemente sem problema, estava tudo muito bem, obrigado. Mas quando começa aquele louvor, que começa a te quebrantar, de uma hora para outra você começa a chorar. Você sente a presença de Deus, você sente a presença do Espírito Santo, ali você sente gratidão a Deus, entendeu? Você vai agradecer a Deus por estar ali naquele lugar, porque antes você estava numa balada, você estava na bebida, nas drogas, na curtição, e ali o Senhor te resgatou. Então vai vir aquele momento, aquela é a hora de você expressar a Deus a sua gratidão. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser louvar, louve. Se você quiser orar, ore. Se você quiser falar em línguas, você que fala em línguas, fale em línguas. Expresse a Deus a sua gratidão. O momento do louvor, ele é muito forte. Em Atos, acredito que é Atos 19, fala sobre o louvor, né? Não é nem aqui a pauta, mas eu vou explicar para você entender o poder do louvor. Paulo e Silas estavam louvando a Deus, eles estavam em cárcere. E as cadeias, os alicerces, houve um terremoto e veio ao chão. Por quê? Por causa do louvor. A gente traz Deus para o ambiente. É por isso que quando a gente for para a igreja, quando a gente for estar em um ambiente que está louvando, né? Que a gente vai louvar, a gente vai fazer o culto para o nosso Deus. O que foi que Deus fez para você durante esse dia? Talvez você não esteja com seu coração rancoroso, mas você está ali, você está viva, agradeça, porque muitos já se foram e não tem essa oportunidade de adorar. Outros são presos em presídios, mulheres, homens. Eles queriam muito estar ali para adorar, mas ele não tem essa oportunidade nesse momento. Talvez tiveram até a oportunidade de estar, mas saíram. Foi dar uma volta lá fora, e essa volta lá fora você não sabe se você vai voltar com vida. Então, se você está na presença de Deus, se você está dentro do ambiente onde estão louvando, glorificando, vá para a igreja, expresse ao Senhor o seu culto, vai entregar o seu culto a Deus. O momento que você vai entregar, você quer ser liberto, louve a Deus, porque o Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando através do louvor, e o Senhor vai recebendo o teu louvor e a tua adoração. O louvor é muito importante, deixa eu ver aqui, Hebreus.
fala do louvor todos os dias, quando eu vou louvar, eu falo para Deus essa passagem que diz aqui em Hebreus. Muito importante, deixa eu ver aqui. Pronto, é Hebreus 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é fruto dos lábios que confessam seu nome. O nosso louvor é um sacrifício, entendeu? Deus recebe nosso louvor porque é um sacrifício. É aquilo que eu tenho para apresentar ao Senhor. É aquilo que eu estou dando para ele. É o nosso sacrifício de louvor. Aleluia. Então, aqui, o louvor é muito importante. Vá para a igreja, vá para o seu culto, vá cultuar. Vá adorar o seu Deus. Porque nessa hora da adoração, você vai tirando a raiva, vai tirando a angústia, vai tirando a tristeza, vai tirando o ódio, aquelas palavras, aquelas setas de Satanás que foram lançadas sobre a sua cabeça. Aquelas setas, elas vão ser quebradas, porque você vai voltar renovada. A partir do momento que você abrir o seu coração para ser trabalhado pelo Senhor. Por isso, quem carrega o evangelho precisa aprender a desenvolver uma vida de reconciliação. Talvez você brigou com o seu cônjuge, você brigou com a sua mãe, com o seu pai. Quando você voltar para casa, você já vai vir quebrantado para pedir perdão à pessoa que você teve aí uma desavença. E aqui a armadura de Deus, ela precisa estar completa. Nós não podemos ir para uma guerra com a parte da armadura. Nós precisamos estar com a armadura completa. Porque se a gente for só com a parte da armadura, a gente vai sentir falta na hora do combate. Vamos ser feridos. Nenhum soldado vai para uma batalha apenas parcialmente protegido. Da mesma forma, Deus não chamou o cristão para viver espiritualmente despreparado. Cada peça da armadura possui uma importância. Olha só a importância. A salvação, a justiça, a verdade, a fé, a palavra e a paz. Tudo isso trabalha junto, porque a guerra espiritual exige um preparo. A gente vai se preparando para o dia da batalha. Vamos abrir aí. Exige vigilância. Abre Mateus 26. Abre tua Bíblia em Mateus 26, para você ver aí a importância da vigilância. Vinte e seis, 41. Deixa eu ver. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por isso que nós precisamos vigiar. Não é só orar, tem que ter a vigilância também. A guerra espiritual, ela exige também maturidade. Abre aí Hebreus 5. Hebreus 5. Hebreus 5, 14. Diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Aqui nós precisamos discernir, ter maturidade para discernir o que é o bem e o mal, ou seja, o que é das trevas e o que é da luz. E exige comunhão com Deus. Nós temos que ter comunhão com Deus todos os dias. Em oração, nós temos comunhão com Deus, porque sem comunhão com Deus, nós não estamos na presença, né? Para estar na presença de Deus, tem que ter comunhão com Deus. E a oração, né? A sexta parte e a última parte, né? É a oração. Aqui Jesus, abre aí João 17. Aqui Jesus teve o seu momento de intercessão. Como o intercessor age nessa hora? João 17, 1. João 17 diz assim. Eu vou começar do 1, né? Jesus falou
Jesus, Jesus ora por si mesmo. A oração, ela é a sexta parte, né, das armaduras, porque Paulo falou sobre a oração bem no final das armaduras que ele nos apresentou. Por quê? Porque é necessária a oração. Então, Jesus aqui, ele orou por si mesmo. Primeiro, a gente tem que orar por nós, nos preparar para depois a gente ir para o combate. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu nome, a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quanto lhes deste. Aqui Jesus, ele faz uma oração intercessória, essa aqui é a oração intercessória de Jesus. Ele orou por ele mesmo, para a gente se preparar, a gente tem que primeiro orar por nós mesmos, né? Intercessão, a gente vai falar o próximo, eu comecei aqui já explicando sobre a nossa próxima apostila, que na batalha espiritual, a oração é necessária. Então, a intercessão que Jesus fez, ele está nos ensinando quando a gente for orar pelos outros, primeiro a gente tem que orar por nós mesmos, né? Quando a gente vai entrar dentro de um avião, não sei se você já andou de avião, eu nunca andei, mas eu ouvi do meu mentor essa experiência, né, que ele falou. E, primeiramente, para você socorrer alguém, primeiro eles dizem que coloque a sua máscara. Depois, para você socorrer outra pessoa, você não pode colocar a máscara dela. Primeiro você coloca a sua, para você ficar protegido, para você poder ajudar qualquer pessoa ali dentro, a pessoa que está do seu lado. Então, isso. Então, foi isso que Jesus fez, né? Jesus é Deus, mas ele orou por ele. Então, ele está ensinando a nós que a gente temos que orar primeiramente por nós. Se nós não estivermos bem, se nós não estivermos de pé na presença de Deus, a gente não consegue orar por ninguém. Não ore por ninguém se você não estiver bem. Primeiro, ore por você. Se você acha que você não está liberto ainda falta muita coisa da sua vida para ser liberta, muitas áreas. Você não ficou vestido. Primeiro, você tem que estar alicerçado na palavra, você tem que orar por você. Quando você estiver bem, a libertação é um processo, mas muitas coisas na sua vida já se passou, muitas coisas você já tirou, então você pode interceder por outra pessoa. Batalha espiritual é intercessão. Você está entrando numa guerra pela vida de outra pessoa. Parte 6, a oração, vigilância e como permanecer firme na batalha. Depois de apresentar toda a armadura espiritual, o apóstolo Paulo encerra esse ensinamento mostrando algo extremamente importante. O cristão não deve apenas vestir a armadura, mas permanecer vigilante. Colocamos todas as armaduras, mas nós temos que vigiar os ataques, de onde vai vir, para a gente saber como se defender ou como atacar. Porque não basta começar bem, é necessário permanecer firme. A vida espiritual exige constância, todo dia orar. Todo dia orar. Não precisa você orar 2, 3 horas. Você todo dia tirar um tempinho com Deus para você orar, para você ter um hábito de oração. Quem nunca não tem hábito de orar, ora os salmos. Eu comecei orando os salmos. Todo dia você ora os salmos, ora um salmo. Eu comecei orando 7 salmos e até hoje eu ainda oro. Não 7, mas porque hoje eu tenho outras coisas para orar, né? Aumentou aí a escala da oração. Mas comecei orando 7 salmos por muito tempo. Fui aprendendo logo pelos salmos. A vida espiritual exige constância, todo dia tem que orar, todo dia, todo dia. Quem relaxa espiritualmente pode acabar enfraquecendo áreas importantes da sua caminhada. Detalhe, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia, todo dia. Se eu não ler um dia, eu digo assim, estou muito cansada, eu vou ler amanhã. Aí amanhã, eu também vou estar cansada, porque a minha rotina ela não muda, ela é a mesma. Aí você começa a enfraquecer, ou você começa a receber os ataques e sentir mais os ataques. É por isso que todo dia você tem que ler a Bíblia. Mesmo que você não entenda, mas lê, porque o teu espírito vai ficar forte. Depois, quando você começar a ler, aí você vai pedindo discernimento a Deus, o Espírito Santo, e você vai começando a aprender. Quem relaxa espiritualmente pode acabar enfraquecendo nas áreas mais importantes da sua caminhada. Por isso, além das peças da armadura, exige algo que sustenta todo o processo de fortalecimento espiritual, que é a oração. É fundamental a oração. A oração, a prática que mantém a armadura ativa.
Abre a tua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos que perseverar em oração. Eu, logo no começo da minha caminhada, eu gostava muito de assistir pregação que me levasse à vontade de orar, porque a gente não tem vontade de orar. Você está ali, mas você não acorda de manhã com vontade de orar. Você ora porque você tem que orar. Então, eu gostava de assistir sempre missionários, pregações de pessoas específicas que me levassem ao desejo de orar, que contasse testemunho, que falasse sobre oração. Aí vai recarregando as suas baterias, você vai tendo ânimo. E o testemunho do irmão, ele edifica você. É por isso que é bom a gente ouvir testemunho e a gente contar testemunho. Não é bom só você ficar na plateia ouvindo testemunho. Você também vai contar os seus testemunhos para edificar a vida de outras pessoas, né? Tudo que a gente passa, a luta, a dificuldade, elas geram testemunho. Por quê? Porque tudo que a gente passa gera uma consequência, né? Você está passando esse tratamento de Deus todo que você está passando, vai gerar um testemunho para amanhã você contar para outras pessoas. Tudo que você está passando, que você está aprendendo aí no seu tratamento, vai edificar outras vidas que Deus vai levar até você. Consequentemente, Deus vai enviar para você pessoas que estão passando por aquilo que você já passou. Chegam pessoas a mim, o quê? Que saíram da feitiçaria, que passaram por lá. Por quê? Para me contar o que eu passei, meu tratamento vai edificar a vida delas. E o que eu passei, eu vou passar a ensinar para elas todo o meu tratamento, entendeu? Então, Deus vai levar para você pessoas que estão presas em cativeiros na área que você já foi liberto. A oração fortalece a comunhão com Deus. A oração, ela produz discernimento para você entender o que vem de Deus, o que não é. E quando você for ler a palavra, o Senhor ele vai te dar discernimento para você entender a palavra. A revelação da palavra, o rema, é as entrelinhas. Que muitas pessoas lê e não entendem. Mas se você pedir a Deus discernimento, ele vai te dar o discernimento, a revelação da palavra. Traz direção, fortalece a fé, renova nossas forças, alinha o coração. Um soldado despreparado corre riscos, mas um soldado atento consegue perceber movimentos do inimigo antes que o ataque aconteça. Espiritualmente também é assim. A oração desenvolve sensibilidade espiritual. Quando você tem hábito de oração, quando você entra em qualquer ambiente, você já consegue ali ter um discernimento do que está acontecendo, primeiro do que todo mundo. Você já vê o ataque, você já consegue discernir os ataques, você já consegue ver situações bem diferentes. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Hoje foi um encerramento desse módulo, né? Aliás, foi um encerramento dessa apostila de libertação em batalha espiritual. Na próxima semana, nós já vamos começar com oração e intercessão. A oração e a intercessão, você vai conhecer muitos pontos muito importantes para você, quando você intercede, você que está intercedendo por outra pessoa, ou você quer interceder por outra pessoa, você vai conhecer os níveis de oração. Tem vários tipos de orações, tem vários níveis de oração, e todas elas você vai conhecer, porque você vai precisar dessas orações para o seu combate. Então, aqui eu finalizei mais uma aula, quarta aula da nossa apostila. Amém? Então, eu te encontro agora na próxima segunda-feira, às 20 horas. Para você que está no YouTube, quer participar das nossas aulas, as nossas aulas são gratuitas. Temos um grupo de alunos no WhatsApp. É só você clicar aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar. Você clica, já cai dentro do grupo de alunos. E lá, todas as segundas-feiras, você vai receber o link para entrar na aula. Para você tirar suas dúvidas, você conhecer mais sobre batalha espiritual, sobre libertação, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Todo dia, à meia-noite, eu estou lá, entro no grupo para deixar oração para os que estão lá dentro, os alunos que estão dentro do nosso grupo.
certo? Dentro do nosso grupo, você também vai ter uma cobertura espiritual, para que você possa permanecer firme também. Orando pela sua vida, eu estou orando pela sua vida, estou dando uma cobertura espiritual. Amém? Então, caso você queira, só clicar no link aqui da descrição. E fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, que eu vou fazer uma oração de encerramento desta aula. Pai, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Por mais um dia nós estarmos aqui, meu Deus, muito obrigado por esse entendimento, pela nossa oportunidade, meu Deus, de ouvirmos a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui, meu Deus. Muita gratidão, Senhor Jesus, eu tenho, Pai, pela minha vida. Muita gratidão eu tenho pela vida das pessoas que estão assistindo, Pai, essa aula, das pessoas que vão assistir, Pai, essa aula. Em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é vida. A tua palavra, Senhor Jesus, ela restaura, ela liberta. A tua palavra, Senhor Jesus, ela dá direção. A tua palavra abre portas no mundo espiritual que ninguém mais pode abrir. Eu louvo e glorifico, meu Deus, pela minha vida. Eu louvo e glorifico, meu Deus, pelo Senhor, Pai, por ter me dado essa oportunidade de ensinar a tua palavra, de passar o ensinamento, meu Deus, que eu tive no meu tratamento, onde muitas pessoas estão cativas, porque não conseguem sair, meu Deus, mas a tua palavra liberta, assim como a tua palavra me libertou, a tua palavra, ela vai libertar vidas, muitas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, através dessa aula. Louvado seja Deus, Senhor, que eu já te agradeço em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nos cobre com o teu manto de invisibilidade para todo ataque de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Pai, Senhor Jesus. Tchau, tchau.